Espiritismo em Marcha. Divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia. Que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações, e não segundo a realidade essencial. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorvem a inteligência. Sem calma é impossível observar e trabalhar para o bem. Mensagem Tenhamos Paz, pelo Espírito Emmanuel. Estamos agora iniciando o programa Espiritismo em Marcha, trazendo informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Ao final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é convidado a participar, a interagir, através de perguntas, tirando dúvidas a respeito dos temas abordados pela doutrina espírita. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Acompanhemos a mensagem Festa Íntima, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, do livro Hoje. Festa íntima. Quando podes reagir, reivindicando vantagens que te pertencem, usurpadas por outrem e nada reclamas, mantendo tolerância e renúncia nas próprias atitudes, quando ouves referências que te ferem a vida particular e guardas silêncio, quando sabes que alguém te prejudica conscientemente e procuras encontrar um caminho de paz para te afastares do problema discretamente, sem aborrecer a quem te aborrece, quando sofres acusações indébitas sem te queixares, quando atravessas difíceis provas domésticas e sociais, sustentando os que te cercam, sem entender as complicações que te vês objeto, quando carregas com paciência os fardos de trabalho e responsabilidade, abandonados em teus ombros por outros irmãos, quando suportas tentações que te fazem endereçadas por outras pessoas, recusando-lhes os alvitres sem ofendê-las, quando choras diante de impedimentos amontoados por irmãos infelizes em torno de ti, para que te afastes do serviço e continuas trabalhando sem queixa, então haverão chegado em teu favor os instantes da festa íntima, de vez que, em todas as ocasiões nas quais superamos as próprias inferioridades, alcançamos um degrau acima da conquista de nossa própria sublimação. Espiritismo em Marcha. Agenda. Realização do Intercep Vale do Ipujuca no próximo domingo, dia 19 de agosto. O local é na Fraternidade Espírita Emmanuel, aqui em Caruaru. Terá como tema básico: a quem muito foi dado, muito será pedido. Com a participação de Sueli Vercausen, que vem de Nazaré da Mata, é um evento destinado aos trabalhadores espíritas das instituições de nossa região. A SEEC, a Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, realiza nos dias 15 e 16 de setembro, seminário Cartas da Imortalidade. Terceiro ano. Contará com as participações de Clóvis Nunes, que vem da Bahia, Cosme Massi, do Paraná, Newton Souza, do Ceará, e o local será Centro de Convenções Senac, Caruaru. Haverá uma entrada de R$40 em favor das atividades assistenciais da SEEC. Todos estão convidados. O Evangelho segundo o Espiritismo.
Capítulo 24, não ponhas a candeia debaixo do alqueire. Continuação. O Espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos escuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Se houvesse apresentada completa desde o primeiro momento, somente reduzido número de pessoas teria compreendido. Houvera mesmo assustado aos que não se achassem preparados para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicado a sua propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles colocam a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresentem outra, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação desta outra. Item não vades ter com os gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios e não entres nas cidades dos samaritanos, ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Mateus capítulo 10, versículos 5 a 7. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscreviam ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdém da conversão deles, é que nada teria de caridoso, é que os judeus que já acreditavam no Deus Uno e esperavam o Messias estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Com os pagãos, onde mesmo a base faltava, estava tudo por fazer, os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que eles disse: idem buscar as ovelhas transviadas de Israel. Isto é, ide semear em terreno já preparado. Sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Joana de Ângeles, Rua Inácio Pereira Duque, número 22, Jardim Panorama. Reuniões públicas, quartas e sábados, 8 horas da noite. AME, a Associação Municipal Espírita de Caruaru. Rua Professor José Leão, 567. Bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas, segundas e sextas, 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Questão 644. O meio no qual certos homens se encontram colocados não é para eles a fonte primeira de muitos vícios e crimes? Resposta dos Espíritos: sim, mas isso ainda é uma prova escolhida pelo Espírito, em estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Questão 645. Quando o homem está, de alguma forma, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível?
Resposta dos espíritos: arrastamento sim, irresistível não. Porque no meio dessa atmosfera de vício, encontras algumas vezes grandes virtudes. Esses são espíritos que tiveram força para resistir e que tiveram, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos da segunda carta de Paulo a Timóteo, esta passagem que está no capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. No livro Pão Nosso, o Espírito Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, comenta esta citação bíblica na mensagem intitulada Obreiros. E assim ele nos escreve: desde tempos imemoriais, idealizam as criaturas 1000 modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para o concerto celestial, enquanto crentes inumeráveis aceitam cuidadosamente as mágoas terrestres, no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor, a busca de destaque no mundo futuro. A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem além da morte com títulos de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. O mundo é departamento da casa divina. Cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. O caminho edificante desdobra-se para todos. Aqui abrem-se covas na terra produtiva. Ali manuseiam-se livros para o suco da inteligência. Mas o espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Classificam-se os trabalhadores em posições diferentes. Contudo, o campo é um só. No centro das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo, em todos os setores de ação dignificante, e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será de apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, Rua Dilson de Medeiros Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas terças, quintas e sábados às 20 horas, quartas às 14 horas. Grupo de Estudos Espíritas André Luiz, Sítio Taquara de Baixo Alto do Moura. Reuniões públicas quartas, 8 horas da noite e sábados, 3 horas da tarde. Espiritismo em Marcha. A apresentação Soares. Estamos novamente ao vivo na sua rádio Liberdade AM e FM. E através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você é convidado a participar, a interagir, trazendo perguntas, tirando dúvidas a respeito dos ensinamentos da doutrina espírita. Relembrando aqui, enquanto você não nos liga, próximo evento que nós teremos em nossa cidade será a realização do Intercep, no próximo domingo, dia 19 de agosto. O local é na Fraternidade Espírita Emmanuel e contará com a participação de Sueli Vercalça. Estamos com um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não?
Olha só, meu filho, eu vivo muita dor de cabeça, muita preocupação. Eu queria saber, porque remédio nenhum me serve. Eu vejo as coisas além. Eu queria saber o que é que está acontecendo comigo, que eu era uma pessoa divertida, alegre, iria às igrejas, não vou mais. Queria saber o que é que está acontecendo comigo. A senhora mora aqui mesmo em Caruaru? Moro no João Mota. Tá bem. Acompanhe aí pelo rádio a nossa resposta. Agradecemos muito a sua participação. A nossa ouvinte se queixa muito de dores de cabeça, de excessos de preocupações e percebe certa sensibilidade às coisas do além. O que podemos esclarecer em termos de ajuda para nosso ouvinte é que o conhecimento que vamos adquirindo da realidade da vida espiritual, como a princípio é ministrado aqui no programa Espiritismo em Marcha, ele nos ajuda muito a trabalhar uma série de problemáticas bem comuns da vida moderna, que é, para a maioria das pessoas, o excesso de preocupações, de ansiedades, do estresse da chamada vida moderna, porque na medida em que nós vamos tomando conhecimento de que a vida verdadeira, em termos de plenitude, é a vida espiritual, de que nós estamos aqui na Terra com objetivos que vão além da satisfação dos instintos, do gozo das possibilidades materiais do corpo. A vida tem um objetivo muito mais elevado. É o aperfeiçoamento do nosso espírito. Então, na medida que o conhecimento dessa doutrina vai penetrando, dizemos aqui a nosso ouvinte, normalmente vai se acalmando uma série de preocupações e de ansiedades. Por outro lado, é a doutrina espírita que mais nos estimula a vivência, a prática dos ensinos de Jesus, que sabemos, com o máximo de convicção, que é essa prática que é libertadora, profunda, de muitas preocupações e dificuldades nossas. Mas como a senhora narra também certa sensibilidade em termos espirituais, e morando aqui em Caruaru, nós sugeriríamos muito o conhecimento e assistir a algumas reuniões em alguma casa espírita mais próxima do seu bairro. Sendo o bairro João Mota, possivelmente a casa mais próxima vai ser ali na Coab 1, Coab 2, como citamos aqui durante o programa o endereço das casas espíritas. Porque nela há todo um trabalho de fluidoterapia e de uma assistência maior através do pensamento e da palavra, que é esclarecedora à luz da doutrina espírita, como sendo possivelmente um fator muito importante em lhe ajudar nessa problemática que a senhora diz, já ter procurado recursos médicos, tomado muito medicamento e não encontrou uma resposta adequada a essa situação. Então fica aqui essa sugestão de a senhora poder ir uma vez ou outra, sem compromisso algum. Que a pessoa vai a uma casa espírita não significa que ela se tornou ou vai se tornar espírita, mas que ela está indo em busca do conhecimento e de ajudas espirituais que muitas vezes não conseguiu na sua religião tradicional. Então fica essa sugestão aí no ar para a nossa ouvinte. Bom, estamos com mais um ouvinte na linha? Não. Voltamos então aqui a anunciar os avisos do próximo evento aqui em Caruaru. O telefone aqui da rádio é o 2103 1170. 2103 1170. E estávamos há pouco citando esse evento de hoje a 8 dias, dia 19 de agosto, para os centros espíritas aqui de toda a nossa região, de Santa Cruz, a Belo Jardim, a Gravatá, Bezerros, São Joaquim do Monte, Riacho das Almas, Toritama,
Bonito, Camusim de São Félix, todas essas cidades que fazem parte do chamado Vale do Ipujuca, são convidados os trabalhadores a participar desse evento da Fraternidade Espírita Emmanuel. Estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia, Flávio. Pois não? O Flávio, eu quis saber também. Enquanto na questão do meu fígado, que os médicos não conseguem no fígado da doença. E eu gostaria também de saber o que a gente faz para a gente dominar a má tendência de fazer coisas que a gente tem consciência que é errado e que a pessoa não resiste. Faz. Certo. Muito obrigada, Flávio. Deus Tá bem. me ajude sempre. Obrigado também pela sua participação. Acompanhe aí pelo raio da nossa resposta. A nossa ouvinte nos indaga sobre os meios, os métodos, os recursos que podemos usar para superar as tendências erradas que normalmente a nossa consciência assinala e que nós temos muita dificuldade em não voltar e reincidir em atitudes ou comportamentos que sabemos que são errados. A doutrina espírita, baseando-se sobretudo no Evangelho de Jesus, aponta para nós de que o conhecimento do correto, do que é certo, é o primeiro passo no esforço de melhoria pessoal, espiritual nossa. É o primeiro passo. Mas o segundo passo, que vem logo em seguida, é a sensibilização a esses conhecimentos. É levarmos a sério de que as propostas de renovação do Evangelho do Cristo são, de fato, para a nossa felicidade. Objetivam que nós encontremos a plenitude existencial. E o terceiro passo é, a partir dessa sensibilidade e convicção, partirmos para o esforço da vivência. E essa vivência, nas casas espíritas, sobretudo, é colocada uma série de atividades e de propósitos que objetivam, já desde a nossa encarnação, vivenciar atividades e trabalhos que constituem de parceria com o mundo espiritual, nos habilitando, inclusive, ao retornarmos para a vida pós-túmulo, nos adaptarmos de forma mais fácil à continuidade da vida nos objetivos espirituais planificadores. Então, a dificuldade maior que muitas vezes nós temos é que simplesmente adquirir o conhecimento do que é certo não nos ajuda na superação de tendências, vícios ou hábitos errados que nós já tenhamos estabelecido. É necessário a sensibilização. Essa sensibilização vem, e nisso o Espiritismo é enriquecedor, primeiro através das provas irrefutáveis da imortalidade da alma, da reencarnação, da justiça de Deus. E em seguida, pelo conhecimento de que é necessário o esforço da prática e da vivência. E nesse esforço, nós podemos, através da prece, da oração, da consciência de que somos acompanhados espiritualmente, ter todo o apoio imprescindível nessa busca vitoriosa de renovação dos valores íntimos, de atitudes e comportamentos que tenhamos estabelecidos na área da infelicidade e dos desequilíbrios com as leis divinas. É isso que poderíamos orientar a nossa irmã a respeito de sua pergunta. Estamos com mais um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Eu gostaria de dizer assim, que através do Espiritismo, em particular, assim, eu mesma encontrei formas melhores de evoluir, de praticar mais a caridade, de... Como é que eu digo, meu Deus?
de enxergar a vida de uma outra forma. Não ver o espiritismo só como aparição de espíritos, não. E sim, de uma forma de ele me ensinar a ser uma pessoa melhor. Exatamente, é o que ocorre e é o objetivo maior da própria doutrina espírita, né? Bom, tu terias uma dúvida, uma pergunta, ou seria só um testemunho mesmo? Não, é só isso mesmo. Muito bem, eu agradeço muito aí a sua participação e esteja aí sempre conosco divulgando o programa Espiritismo em Marcha. Muita paz e que esse propósito de renovação continue sempre, porque nós estamos no caminho do progresso e da evolução, cujo degrau maior nunca encontraremos em uma ou duas existências na Terra. Que Jesus abençoe a todos nós nesse propósito. Estamos com mais um ouvinte na linha? Estamos. Bom, bom dia. Bom dia, Sr. Soares. Pois não? Eu gostaria de saber, essas doenças que às vezes espíritos têm, muito pesada, que a medicina não dá cura. Esses espíritos, ao desencarnar, porque muitos vão para umbral. Se for para umbral, direto, digamos, com essas doenças pesadas, como é que fica esses espíritos? Porque muitos, às vezes, vão para o hospital e têm auxílio espiritual. Mas pelo pouco conhecimento que eu tenho, o umbral são espíritos muito cruéis. E essas doenças desses espíritos pesados, quem é que vai cuidar deles lá? Tá bem, eu agradeço muito aí a sua participação. Acompanhe aí pelo raio a nossa resposta. A doutrina espírita nos revela que as questões espirituais que nós iremos encontrar, elas não são definidas em termos de lugares e de espaços, à semelhança do que o espírita poderia estar substituindo do que a Igreja Católica, exemplo, estabeleceu em termos de céu, inferno ou purgatório. Na visão espírita, o nosso espírito, através do seu nível evolutivo, das suas vibrações, do seu campo magnético, ele exerce, em termos de atração, lugares, pessoas e situações de acordo com as suas necessidades reais. Então, há pessoas que aqui na Terra são portadoras de certas doenças, que não encontram a cura ou tratamento na medicina aqui na Terra. Isso ocorre por certas necessidades espirituais que esses espíritos têm. Porque a doutrina espírita nos apresenta de que doenças, problemas, dificuldades ocorrem não como castigo e não como uma criação diabólica, mas como necessidades educativas para o despertamento espiritual nosso, devido à nossa inferioridade espiritual. Nós estamos na Terra, que é um mundo de provas e expiações, porque o nosso espírito, em termos de necessidades educativas, tinha e tem necessidade de estar aqui na Terra, mesmo sendo um local onde o crime, o desastre, a doença e a morte ocorrem na frequência absurda. Mas o que eu quero salientar para a nossa irmã é, no mundo espiritual, a continuidade de necessidades que o espírito não resolveu aqui na Terra pode se tornar durante algum tempo necessária ainda para ele. Então, o fato de entrar no mundo espiritual, ser acolhida em um hospital, com assistência médica muito mais avançada do que aqui na Terra, e curar-se de uma doença que não foi curada pela medicina do homem, representa um benefício que o espírito já fez por onde conquistar. Então, aquele que, de fato, é positivo e benéfico, que ele encontra essa ajuda, ele encontra tão logo ele saia do corpo físico. Inclusive, como nós aprendemos aqui, com a possibilidade de reencontrar e rever parentes e amigos que partiram antes dele, o que é uma bênção, é uma dádiva e uma misericórdia divina para os espíritos que se fazem por onde merecer.
Então, afastemos a ideia de um castigo à guisa de ir para um lugar que denominaríamos de umbral, como sendo algo que o espírito fosse como uma espécie de castigo imposto a ele. Em verdade, nós criamos automaticamente, pelas leis da ação e reação e das atrações magnéticas e espirituais, pessoas, lugares e circunstâncias adequadas a nós, quer estejamos encarnados ou desencarnados. Então, quando nós analisamos a nossa própria experiência agora no corpo, nós temos nos amigos, parentes, profissão e lugares onde habitualmente estamos estagiando no corpo físico, como sendo os mais adequados na atual situação evolutiva que nos encontramos. É claro que através do uso do livre-arbítrio e da liberdade de forma equilibrada e positiva, nós vamos melhorando tanto a nossa situação aqui na Terra, quanto ao retornarmos ao plano espiritual. Eram esses esclarecimentos que nós tínhamos. Estamos chegando aí aos momentos finais de nosso programa. Agradecemos muito a participação de todos. Estejam novamente conosco no próximo domingo, 7h30, com Espiritismo em Marcha. Muita paz. Espiritismo em Marcha.